O inimigo, ele traz pessoas do nosso caminho, que não é Deus que traz, em circunstâncias que parece que é Deus, mas não é Deus. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, alcançará o reino de Deus. E se você quiser preservar a sua vida e a sua salvação, cuidado aonde você anda, com quem você anda. Sempre peça a direção. Jesus, eu estou no lugar certo? Essas pessoas que estão mais próximas de mim, foi o Senhor que está trazendo? Com quem que eu me alinho? Com quem que eu me associo? Em questão de amizade, eu nem, namoro para casamento, não precisa nem falar, né, gente? Porque isso aí é uma decisão mais importante que você toma na sua vida. Então, isso aí você precisa realmente se conectar com Deus, né? Mas, assim, pessoas da nossa convivência. Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Ah, mas é meu parente. Ah, mas é meu irmão de sangue, é minha irmã de sangue. Ai, cresceu comigo, é amigo de infância. Gente, a gente precisa tomar cuidado. Deus tem falado comigo ultimamente que essa questão do Ló com Abraão. O Abraão era tio dele. E pro Abraão chamar o Ló, quando Deus chama o Abraão para sair, e ele para chamar o Ló, gente, a gente não chama a gente que não tem afinidade, que a gente, entendeu? Gente que tá alinhada com a gente, pelo menos o que a gente pensa que tá alinhado com a gente, para ir morar junto com a gente. A gente chama gente que a gente acha que vai dar certo, gente que a gente acha que é amigo. E na verdade, na convivência que a gente descobre quem é que é o quê. Mas de qualquer maneira, é assim que nós chamamos pessoas. Precisa orar, porque assim, quando você tá no lugar errado, você não produz. E aí você toma decepção, se frustra, não produz, e é Deus te mostrando, olha, tá na hora de você começar a orar pra mim, me perguntar se você continuar aí. Às vezes é o inimigo que quer tirar do lugar, porque ele sabe que Deus tem uma bênção para você lá. Então ele cria situações para te tirar. Mas Deus tem esse mecanismo de expulsar, que é gerar, Deus que permite situações que gerem brigas, como essa do Ló e do Abraão, dos pastores de Ló e de Abraão, ou situações de portas fechadas. Nem sempre é o diabo. Como que eu sei? Pergunto para Deus. Deus, eu tô na minha igreja, estou insatisfeito. Não tô gostando de ficar nesse ministério. Gente, vocês sabem que para ir para o ministério vocês têm que orar para Deus, né? Ó, minha experiência própria, porque eu mudo para vários lugares, vou para vários lugares, assim, faz tempo que eu faço isso, viajo para lá, viajo para cá. Isso porque eu tô viajando, porque eu tô indo, tô vindo, eu tenho que ir para uma igreja. Eu sempre começo assim no lugar e peço direção. Deus, essa igreja o senhor quer que eu fique? Eu vou orando até eu não fecho membresia, entro para membresia de igreja nenhuma, até Deus me confirmar, é aqui que você vai ficar. Eu não quero pegar rolo em rosco, porque eu já em lugar que Deus já me mandou, já peguei, imagina se não for o lugar que Deus mandou. Então a gente tem que saber. E aí você sabe que tem que orar. Às vezes não é porque o lugar tá ruim que não é Deus que tá trabalhando, às vezes é Deus que tá trabalhando. Eu tenho que saber a direção de Deus. Não posso dar uma da Noemi, do marido dela, porque tava lá faltando pão em Belém, vamos para Moab. A Bíblia não fala se eles perguntaram ou não para Deus, mas vamos cogitar aqui que eles não perguntaram, eles olharam as circunstâncias e a evidência. Ah, que não tem pão lá no Moab, tem, vamos para lá. Porque nós trabalhamos com a lógica. Deus sabe, lá tem pão amanhã, mas vai vir, sei lá, uma enchente daqui 10 dias e vai destruir tudo Moab. Então não é bom ficar onde você tá. Você tá entendendo? Deus sabe. Nós não sabemos. Então começa por aí. Mas associações não é só quando vou abrir um negócio, vou ter uma parceria. Eu vou casar, uma parceria de vida. Não é só esse tipo de associação que existe na nossa vida. Amigos são associações, amizades, pessoas, irmãos de igreja são associação. E entenda isso, a maioria das pessoas que estão na igreja não são convertidas. Estão em processo, tem muito poucos crentes que já entenderam o evangelho dentro de uma igreja. Não interessa o ministério. Às vezes a pessoa tá no ministério que é errado, tipo assim, errado assim, porque não prega a palavra, porque prega torto, às vezes até aceita, mas quando ela entende o evangelho, porque Deus sabe o coração dela, que ela quer o evangelho de verdade, o próprio Deus trata de arrancar a pessoa daquele meio, porque o meio contamina. Não adianta, eu gosto de todo mundo aqui, mas tá pegando a palavra torta, contamina, entende? Então tudo é a direção de Deus. Tem gente que não vai na direção de Deus, entra em prova, depois fica reclamando. Deus não faz na minha vida. Não sei o quê. Por que Deus permite? Porque você simplesmente ignorou a voz de Deus. Mas eu não ouvi a voz de Deus, porque você não perguntou e não buscou o suficiente. Eu não posso tomar uma decisão, perguntar para Deus orar,
Deus não respondeu, aí eu falar assim, Deus não respondeu, né? Então acho que deu certo mesmo, é pra eu fazer. Porque a questão é, as pessoas falam assim, elas oram, mal buscam a Deus. Se Deus não responde no tempo que elas acham que tem que responder, ou às vezes Deus está respondendo, elas estão ignorando a resposta de Deus, elas vão por aquilo que o coração delas querem. Eu quero mudar de igreja, por exemplo. É você que quer, o desejo do seu coração porque tá ruim na sua igreja. Aí você ora. Aí Deus não me respondeu. Deus não falou nada, então Deus se agradou, eu vou. Agora, se eu não quisesse, se alguém chegasse pra você e falasse assim, Deus tá mandando você mudar de igreja. Aí você vai orar pra confirmar. Porque, veja bem, quando alguém te entrega uma profecia, eu sou assim, você tem que ser assim. Pra todo crente tem que ser assim. Se por acaso eu tô aqui orando e Deus me usa pra te entregar uma profecia, o que você vai fazer? Primeiro, ou você vai estar aí, Deus já usou alguém, você falou com você, uma situação, já usou alguém para falar sobre isso que eu tô entregando, ou Deus vai me usar para te entregar e depois ele vai confirmar. Tá escrito na Bíblia, no livro de Juízes. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem se arrependa. Diria Deus e não confirmaria, confirmaria e não faria. Então, toda vez que você recebe uma profecia, uma direção de Deus, ele fala, ele confirma e depois ele faz. Então, se você não teve confirmação, recebeu uma vez, nunca ninguém falou aquilo, você vai orar para Deus falar com você. E vai se dedicar para ouvir. Não ouço a Deus. Não ouvir a Deus, eu sou dessa opinião. Só no crente que não ouve Deus é crente que não busca. Porque em tudo que você buscar, você vai ouvir. Deus não fala com o crente A, com o crente B, porque é mais iluminado, é mais... Isso não existe. Entende? Tem gente que tem dons, você pode ter dons diferentes, mas isso não quer dizer que uns têm o dom de visão, outros de sonho, outros é do louvor, mas isso não quer dizer que Deus não fale. Se eu tenho o dom de sonho, isso não quer dizer que Deus vai falar comigo através de uma revelação, que Deus vai falar comigo através de uma visão, que Deus vai falar comigo através da Bíblia, entende? Tem gente que não sonha quase nada. Mas às vezes Deus dá um sonho e revelação pra pessoa. Às vezes, tem gente que fala, já vi gente falando, eu quase nunca sonho. Mas eu tive um sonho assim, que era uma revelação. A gente tem que estar ligado nisso daí. O mundo espiritual é complexo. Os crentes estão andando na carne no mundo espiritual. E você vê os crentes derrotados. O Brasil tá uma nação derrotada porque os crentes não estão se levantando da maneira que tem que se levantar. Porque o mundo espiritual é claro. A Bíblia fala, se meu povo que se chama pro meu nome se humilhar e orar, eu vou sarar a terra. Cadê os crentes do Brasil? Cadê as orações do crente do Brasil? Porque o Brasil, cada vez que você recebe uma notícia pior. Deus não gosta do Brasil? É porque o Brasil é assim mesmo? É que ele vai ficar desse jeito? Não. É porque os crentes não estão se posicionando do jeito que tem que se posicionar. E outra, não é só orar. Eu tenho que perguntar para Deus, Deus, onde eu estou errando contigo? Quais são os meus pecados? Perdoa, eu tenho que me humilhar. A Bíblia fala assim, meu povo que se chama olhar e se humilhar. O que é se humilhar? É entender que você, mesmo que você não fez nada, vamos dizer assim, que você chegou no Brasil, sentou lá e quem tá fazendo aí é o político. Por exemplo, né, quando a gente fala que é o político. Gente, você é pecador. O Daniel, o Ezra, quando eles oravam para pedir perdão do pecado do povo, dos antepassados, eles se colocavam na posição de pedir. Falavam assim, Deus, olha, meu antepassado lá, aquele povo que veio antes da gente, hein, Jesus, olha, fez um negócio aqui, olha a situação desse país, olha a situação dessa casa, porque eles fizeram. Não, eles falavam, Deus, nos perdoa, porque nós pecamos. Nós temos que nos humilhar. O que acontece? Quando eu entro nessa sintonia com Deus, eu oro, me humilho, vejo aonde eu tô errando, me posiciono. Não adianta eu ficar com brecha dentro da igreja achando que Deus vai responder na revelação. Me posiciono. E aí o que acontece? Deus vem e sara a terra e Deus começa a trabalhar. Deus pode fazer. Só que o povo precisa, joelho no chão e vida reta. Vida reta com Deus, porque não adianta só orar, eu tenho que ter vida reta. Só que se o altar não prega a vida reta, as pessoas não querem saber de buscar a vida reta. Porque se eu começar a falar pra você que Deus quer que você disso, você quer isso de você, aí não é de Deus isso aí não, deixa eu ir embora. As pessoas não querem, as pessoas querem pregação de bênção, mas nunca quer saber assim, olha, escuta, vamos lá na raiz do problema? A pessoa quer aspirina pra dor de cabeça, mas não quer saber fazer um exame pra ver se tem alguma coisa errada dentro do corpo que tá dando a dor de cabeça. Aí a hora que descobre já é tarde demais.